Segundo colegial, bom dia. Tudo bem com vocês aí? Tiveram um bom tempinho de folga, né? Todo mundo foi bem nas provas, tá tudo maravilha. Não é isso? Que bom. Agora nós vamos passar para um negócio chamado geometria espacial. É a outra geometria. No primeiro semestre nós vimos geometria analítica, agora nós vamos ver a tal da geometria espacial. Tá? Para isso, nós precisamos ter alguns conceitos iniciais. O que é um conceito? Conceitos são ideias, tá? Primitivos, primeiros. Então, as primeiras ideias. O que é isso? São as ideias do Marçal. Não é bem assim também. Sou velho, mas nem tanto, né? Tá? Então, conceitos primitivos. Ideias iniciais. Essas ideias iniciais, pessoal, é um negócio meio complicado, porque você tem que acreditar que exista alguma coisa. Se você não acreditar, você fala, pô, eu não acredito nisso. Bom, então não tem geometria. Tá? Isso aí é meio complicado, esse conceito aí. Mas nós vamos tentar afirmar o seguinte. Ó, na nossa geometria, tem que existir alguma coisa para a gente poder começar. Tá? Então, conceitos primitivos têm que aceitar que existem existe um ponto. O que é um ponto? Ponto é aquela coisinha assim, ponto. Tá? Pode ser um trequinho assim, pode ser um trequinho assim, aí pode ser um cocôzinho de mosca, pode ser um chiclete que você jogou na parede, tá? Você pode ir para uma ponte à noite, ver as estrelas com a namorada. Aí você olha para ela assim e diz assim, olha, tá vendo aquele pontinho lá no céu? Tem que tomar cuidado com esse pontinho, né? Porque pontinho, aquela estrelinha que você está vendo lá, é muitas vezes maior do que a nossa Terra. Então não é um pontinho, é um pontão. Tá? Mas dependendo de onde você está vendo, né, então vai acontecer de ser maior, dá para ver maior, dá para ver menor. Tá? Mas existe pontos. Como na química existe o quê? Aqui nós temos um monte de átomos. Cadê? Mas tem. Vocês acreditam que tenham, porque senão não dá para começar a química. Aqui é a mesma coisa. Então existe ponto? Existe. Ela não tem medida. Quer dizer, ela é adimensional. Tá? Não tem dimensão, não tem medida. Então eu simplesmente falo assim, olha, existe ponto? Existe. Ponto. Tá? Como é que eu represento um ponto? Depende daquilo que você tem na mão. Dá um pontinho aqui. Vou chamar de ponto A. Tá? Vou chamar de ponto B, ponto C. Tá? Vou chamar qualquer coisa assim. Tudo bem? Se existe o ponto, vai existir um cara, de acordo com os primeiros conceitos, existem retas. Existe uma reta. O que é o conceito de reta? A reta também é bem simples a ideia. Imagine que eu tenho aqui 3.500.000 pontinhos aqui. Tá? Aí de repente eu chego aqui e falo assim, pontaiada, alinhado, todo mundo em fila. Aí o pontinho vem e um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, e vai. Todo mundo enfileiradinho.
Aí eu falo, mas escuta, vocês estão tudo concordando? Não. Então pode encostar um pouco mais. Aí encosta. Encosta mais um pouco. Eita, que bom, hein? Vamos encostar mais ainda? Vamos encostar mais ainda. Eu vou pegar esses pontos e vou pôr tão juntinho, que ela vai ficar um teco assim, contínuo. Contínuo. E esse conjunto de pontinhos vou chamar de reta. Reta. Reta R. Reta S. Reta T. Etc, etc, etc. Reta. Tá? E existe também um cara chamado plano. O que é um plano? A ideia de um plano é essa. Eu tenho uma reta. Aí eu ponho, como eu pus os pontinhos todos juntinhos, eu vou pôr uma outra reta aqui. 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 Fui pondo retas juntinhos. Ela formou uma região que nós vamos chamar de plano. Então, peraí. O plano é formado por retas. A reta é formada por pontos. Então, peraí. Então, quer dizer que o plano também é formado por pontos. Então, está tudo interligado. Existe ponto? Existe. Existe a reta? Existe. Plano? Um monte de retas, portanto, é um monte de pontos. Também é um plano. Tá bom? Existe. Plano alfa, plano beta, plano A, plano B, qualquer coisa desse tipo. Nomezinho é o que não falta. Tudo bem? Então tá aí os primeiros conceitos. Na geometria, nós temos um nomezinho chamado postulado. Postulados são coisas que a gente afirma que não tem definição, mas a gente afirma que existe. Postulado da... É uma palavra desgraçada essa palavrinha aqui, ó. Determinação. Tá? O que é determinação nessa situação aqui? A determinação significa, na geometria, alguma coisa assim como fixar. Não é a definição, é a ideia, tá? Fixar, manter, grudado. Sei lá, seria uma ideia assim, mais ou menos. Tá? Então, por exemplo, a gente diz na geometria que um ponto, aliás, uma reta é determinada por dois pontos distintos do plano. O que significa isso? Ó, vamos ver se a gente consegue fixar essa ideia aqui. Imagina a seguinte situação. Eu tenho um plano, tem esse plano aqui. Nesse plano, eu vou colocar um ponto. Coloquei um ponto aqui. Tá?
Imagine uma reta nesse plano. Então, como é que nós vamos imaginar uma reta que passa por esse plano? Deixa eu pegar um treco aqui. Tipo assim, uma caneta. Ó. Um plano está aqui, tem um ponto aqui. Eu quero uma reta que passa por esse ponto. Então, peguei uma reta, assim ele veio aqui, passou por aqui, furou o plano e foi parar do outro lado. Tá? Ah, mas pode ter uma reta que esteja no plano assim. Pode ser que tenha um plano, pode ter uma reta que passe por aqui e esteja assim. Tá assim, tá assado. Quer dizer, se eu tenho um ponto só, por esse ponto pode passar quantas retas? Muitas retas. Agora, como é que eu vou determinar um plano? Como é que eu vou determinar uma reta? Como é que eu vou fixar, vou manter grudado uma reta? Só se eu pegar mais um ponto e amarrar esse ponto, assim, ó, eu pego um ponto, eu tinha um ponto A, peguei agora um ponto B. Se eu passar uma reta por A e B, veja que ela não, para passar entre A e B, no ponto A e no B, ele não pode mexer. Aqui ele fica mexido, ele pode se mexer, está passando por esse ponto. Mas com dois não tem jeito, com os dois ele tem que ficar parado. Se ele tem que ficar parado, ficar fixado, a gente diz, olha, eu determinei uma reta. Então, o que a gente tem como conceito? Uma reta é determinada por dois pontos distintos. O que é distintos? Separados no plano. Então, conceito de determinação. Tudo bem? Da mesma forma, eu poderia dizer o seguinte, ó. 3 pontos distintos. Essa palavrinha é importante. Determinam um plano. Vamos ver se a gente consegue imaginar isso aqui. 3 pontos distintos. Imagine que você tenha uma folha, por exemplo, da apostila. Então imagine que isso aqui seja um plano. Tudo bem? Como é que eu vou manter esta folha presa aqui na lousa? Se eu deixar ela assim, ela pode fazer esse movimento, quer dizer, ela não está fixado. Então, ó, 2 pontos pode estar aqui. 3 pontos aqui, ela não fixa o plano. Esse plano só vai ficar grudado aqui de que jeito? Quando eu pegar 1, 2, botar mais um prego aqui. Se eu botar mais um prego aqui, ó, a folha fica paradinha. Se eu tirar esse prego, a folha não precisa ficar paradinha. Ela não está determinada. Então, a ideia de determinar é fixar. Tudo bem? Então, 3 pontos e tem que ser separados um do outro. Distintos determina um plano. Então, postulado da determinação. Determinar uma reta, determinar um plano. Tem mais alguns conceitos aí. Por exemplo, se eu pegar 2 retas concorrentes, o que são retas concorrentes? Aquelas que faz assim, ó, que cruzam. 2 retas concorrentes determinam, ela fixa um plano. Por quê?
Porque esse ponto é ponto de intersecção. Tem que ser por duas retas concorrentes. E uma reta tem que ter dois pontos. Então, se eu pego um aqui, eu tenho que pegar o outro aqui para poder fazer o quê? Para fixar essa reta. Mas aí para fixar essa aqui, o que eu tenho que fazer? Tem que pegar mais um ponto aqui para ter dois pontos para poder fixar essa reta. Consequentemente, eu tenho 3 pontos. Mas 3 pontos estão separados um do outro, determina um plano. Tá? É uma consequência dessa definição. Tudo bem? Nós podemos afirmar, por exemplo, ainda que duas retas paralelas distintas, separadas uma da outra, determinam um plano. Determina um plano. Por quê? Por causa disso. Tem duas retas paralelas distintas, tem que estar separadinho. Por quê? Porque se eu tenho um ponto nessa reta aqui, eu tenho que ter o quê? Mais um ponto aqui. E para determinar, para fixar essa reta aqui, eu preciso de 2 pontos. 1, 2, 3, determina um plano. Cai aqui no começo. Tudo bem? Tem mais ainda. Se eu disser que eu tenho aqui eles falam em retas paralelas coincidentes e retas paralelas reversas. Deixar esse conceito para daqui a pouquinho. Tá? Então, importante que eu tenho aqui. Existe? Existe. Como é que eu fixo, como é que eu determino uma reta? Preciso de 2 pontos. Como é que eu determino um plano? Preciso de 3 pontos distintos. 3 pontos distintos. Não pode ser colineares, não pode estar sobre a mesma reta. Aqui, duas retas concorrentes determinam um plano e duas retas paralelas distintas também determinam um plano. Tudo bem? Então, primeira partezinha, primeiros conceitos que eu vou precisar para a geometria espacial. Tá bom? Tem uma segunda parte ainda. Vamos fazer até parte teórica. Já.